Bom, galera, bem-vindos a mais uma aula, bem-vindos a mais um vídeo. E para esse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo do ano, eu resolvi fazer um vídeo sobre metas, tá? Quando o ano começa, todo mundo quer fazer as suas metas. Algumas pessoas fazem poucas, ali 3 ou 4. Outras pessoas exageram um pouco mais e fazem 20, 30 metas, mas todo mundo faz um objetivo ou outro para o ano que está começando. E pensando nisso, eu trouxe um projeto em Python aqui, utilizando o método de metas Smart. Então, a gente vai criar aqui um sistema que vai criar metas smart com você, para você conseguir ter um sistema que vai te ajudar nas suas metas de ano novo, tá? Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes, então nessa parte aqui a gente vai construir toda a parte de orientação a objetos e na próxima aula a gente vai construir toda a parte de banco de dados, tá? Eu dividi em duas partes, senão o vídeo ficaria muito longo, tá? Então, se inscreve no canal, like no vídeo. E se você quer ter acesso a códigos como esse para você trabalhar, alterar, mexer como quiser, dá uma olhada nos links aqui da descrição, porque os links são bem interessantes, tá? E como eu disse, quando a gente fala em orientação a objetos, a gente fala em classes, tá? Então, eu já deixei a minha primeira classe pronta aqui com o método init. E essa aqui vai ser a estrutura mais básica possível para a gente criar as nossas metas. Então, eu coloquei em português aqui para ficar mais fácil a compreensão, mas eu coloquei as siglas em inglês aqui também para você que entende um pouco mais de inglês acompanhar também. Então, específica, mensurável, alcançável, relevante e tempo, tá? Isso aqui geralmente muda um pouco a tradução, então, de alcançável, algumas pessoas colocam em atingível, algumas pessoas colocam tempo, outras colocam temporal, mas a ideia é sempre a mesma, tá? Não muda o sentido de cada parte ali. Então, aqui eu coloquei toda a estrutura básica do método init e é tudo que a gente vai ter nas nossas metas. Então, ela vai ser específica, mensurável, alcançável, relevante e tempo, né? Que seria o temporal. E aqui eu coloquei um self concluído e esse self concluído aqui vai ser uma estrutura que a gente vai trabalhar para dizer se a meta já foi concluída ou se a meta ainda está pendente, certo? Na linha de baixo aqui a gente vai fazer a estrutura do método string, tá? Esse método é o método que a gente utiliza para escrever os nossos textos dentro da orientação a objetos. Então, coloquei aqui uma variável que eu chamei de status, então é o status concluída ou pendente, e a gente passou tudo numa linha só, tá? O if, o else, geralmente você pode colocar aquela estrutura um pouco maior, então uma coisa em cada linha. Eu resolvi criar dessa maneira aqui, que é de uma maneira um pouco mais profissional, tá? Isso aqui se chama boas práticas da programação. Então o seu código ele fica mais claro. Ele está um pouquinho mais avançado, mas ele fica bem mais limpo, tá? Então é importante que você aprenda a escrever códigos dessa maneira, porque aquela maneira de cada coisa na sua linhazinha é um pouco estudante, né? Então você está começando ali, se você é um estagiário, tudo bem. Mas se você é um programador um pouquinho mais avançado, que já tem ali seus 2, 3 anos de experiência, isso aqui passa a ser obrigatório, tá certo? Então, a gente colocou aqui as duas condições mais básicas, então concluída e pendente, e agora a gente vai fazer um return, tá? Esse return, assim como está aqui em cima, ele não está tão simples a construção dele, mas é a construção, digamos que a melhor possível, tá? Então a gente colocou uma estrutura aqui que a gente não colocou um único return com todas as informações. A gente colocou um return principal e colocou cada linha como se fosse um sub-return. Então, como você pode ver aqui, a gente tem cada linha um F. Isso aqui geralmente a gente só tem um F no return. Mas eu criei uma estrutura aqui para a gente colocar os 6 Fs e ficar cada coisa na sua linha, tá certo? Então, o primeiro aqui, que é do específica, eu alterei um pouco aqui os nomes, tá? Porque esses nomes aqui é o que vai aparecer lá no print final. Então, eu coloquei título para ficar mais claro, então não vai ficar lá específica, fazer tal coisa. O título da meta vai ser fazer tal coisa. Aqui o mensurável eu coloquei uma descrição simples, o alcançável eu coloquei a data limite, aqui eu coloquei a relevância, o tempo para alcançar e o status. Então, status é se foi concluído ou pendente. E para você que não conhece essa estrutura, a estrutura do contra barra N é para quebrar linhas, tá? Então, você precisa seguir essa estrutura à risca para você conseguir fazer esse return com várias linhas aqui dentro, tá certo? Agora a gente vai para a nossa segunda classe, que é a classe para gerenciar as metas. Então, eu coloquei aqui o nome dela de gerenciador de metas. E o método init vai ser só isso aqui, tá? Self metas e uma lista vazia. Essa lista aqui ela está vazia porque a gente ainda não colocou nenhuma meta, mas conforme a gente for criando as novas metas, aí ele vai sendo adicionado tudo dentro dessa lista, que lá na frente a gente vai poder printar essa lista final com tudo que a gente colocou, certo? Aqui embaixo a gente precisa criar uma função para adicionar, tá? Então, mesmo a gente ainda não tendo metas, a gente precisa criar uma função de adicionar metas aqui dentro. Então,
Sempre muito simples, o único parâmetro que a gente tem aqui é o parâmetro meta, e aqui só que você tem que prestar atenção, tá? A gente começou a trabalhar com listas e metas individuais, então aqui a gente tem o metas com S no final, que seria o plural. Aqui a gente tem o meta sem o S no final, que seria o singular. Isso aqui, se você inverter essa ordem, vai quebrar o seu código. Então, toma cuidado, tá? Metas no plural é quando a gente se refere à lista, metas no singular é quando a gente está se referindo a cada meta de maneira individual, tá certo? Então, a gente vai adicionar, a função append é a função que a gente usa para adicionar. Então, função adicionar meta no singular dentro do self.metas, que seria a nossa lista, certo? Aqui embaixo a gente vai criar uma outra função, que a gente vai chamar de meta concluída. E dentro desse meta concluído aqui, apenas o parâmetro self e o parâmetro específica, tá? A gente precisa do parâmetro específico aqui. A gente vai utilizar mais como se fosse o título, mas o título ele não é variável, ele é string. E aí a gente não consegue trabalhar com ele. Então a gente só consegue trabalhar com variáveis. Então a gente tem que colocar o específico aqui, mas entenda o específica como título. Vai usar um laço foreign range aqui, eu vou falar desse laço em português, tá? Para ficar mais fácil de compreender, mas a tradução é a mesma coisa. Então, para cada meta em metas, então, para cada meta individual dentro da lista de metas incompleta, a gente vai fazer essa verificação de if meta.específica é igual a específica, tá? Isso aqui está um pouco redundante, mas é só para fazer a verificação do nome, tá? Para ver se está batendo os nomes que a gente tem aqui na lista e que a gente tem aqui em cima. Aqui, meta concluída igual a true, tá certo? Então, aqui o padrão é falso, então por padrão nenhuma meta foi concluída. E aqui, se a gente chamar essa função, a gente vai passar a dizer que a meta foi concluída sim, tá certo? E aqui embaixo, por último, uma função para lista. Então, aqui a gente vai listar, tá? Não é uma função de lista. A lista está aqui em cima. A gente vai listar. Então, a gente vai trazer todas as metas em um único print final. Agora a gente vai para a estrutura ifName, que seria a estrutura padrão que a gente utiliza em todas as aulas, e aqui a gente vai declarar uma variável gerenciador, tá? E essa variável gerenciador a gente vai chamar a classe gerenciador de metas. Eu gosto de criar variáveis para chamar classes porque fica mais fácil de chamar, tá? Quando você vai chamar uma classe, geralmente é um pouquinho diferente na hora de chamar, e aí fica um pouco maior também, então eu transformo em variável para ficar mais fácil, tá? E aqui eu criei duas metas genéricas, mas você pode colocar as metas que você quiser. Então, a minha meta 1 aqui vai ser sobre aprender Python. Então, vamos dizer que o título da minha meta, que é o que a gente tem aqui em cima, qual é o título? Aprender Python. Qual é a descrição? Dominar Python até julho, por exemplo, que seriam 6 meses. Qual é a data de limite? 5/7/2024. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui dia 5/1, então calculei aqui 6 meses para frente, tá certo? 5/7/2024. Aqui, qual é a relevância dessa meta? Bom, se eu concluir essa meta aqui, eu vou estar apto a conseguir a minha primeira vaga, então isso é relevante. E qual é o tempo que eu tenho? 6 meses, tá? É importante você colocar isso aqui, porque muitas vezes, se você trabalha só com a data, fica algo muito abstrato na sua cabeça. Então, hoje é dia 7 de janeiro e eu vou concluir minha meta dia 10 de agosto. Fica algo um pouco mais abstrato. Mas quando você coloca lá, por exemplo, na tua parede, eu tenho 2 meses para concluir, eu tenho 40 dias para concluir, isso mexe um pouco com a tua cabeça. Você tem um senso de pressa um pouco maior, então você tende a se dedicar mais se você coloca algo como meses ou dias, tá? Que aí fica algo mais claro. Se você coloca anos, aí é bem possível que você procrastine um pouco a meta. Então, eu tenho uma meta para daqui 10 anos. Você não vai se preocupar com essa meta para hoje, sabe? Você vai dar uma procrastinada, isso é natural. Então, tente colocar ali, digamos que a unidade mais baixa possível para te gerar um pouquinho esse senso de pressa, tá certo? E aqui a meta 2 eu coloquei uma outra meta um pouquinho mais para frente. E aí a meta 2 ela depende da meta 1, tá certo? Então, a meta 1 é dominar o Python e a meta 2 é entregar o meu primeiro projeto. Então, eu coloquei aqui um projeto de automações. A descrição é concluir um projeto de um chatbot, então aqueles robozinho que responde automaticamente. Coloquei aqui dia 5/9, então vou dominar Python até 5/7. Vou entregar o projeto até 5/9, então mais 2 meses ali depois que eu aprendi a linguagem, eu já faço o primeiro projeto. Entregar, qual é a relevância? Então, a relevância é entregar o primeiro projeto. E aqui é um período de 12 meses, tá? Esse 12 meses é baseado aqui em cima, não é baseado em janeiro. Então, de 5/7 até 5/9 são 2 meses ali.
então coloquei baseado aqui, tá? Agora a gente chama as funções de adição, tá? Então a gente chama aqui a variável gerenciador, como eu disse, eu estou chamando a variável ao invés da classe, porque é mais simples. Chamei a função aqui de adicionar meta e passei o parâmetro. O parâmetro é sempre a variável que você vai adicionar, tá? Então, meta 1, meta 2, chama um embaixo do outro, tá? É a maneira mais simples de chamar. E aí, a partir de agora, as metas já foram adicionadas lá na nossa lista. Agora a gente vai colocar um sisteminha aqui para dizer que a meta 1 foi concluída, por exemplo. Obviamente não estamos em julho, mas eu coloquei aqui só para a gente chamar essa marcar meta como concluída, tá? Aqui no meu roteiro eu tinha colocado diferente, mas eu vou só colocar aqui o meta concluída, tá? Essa função aqui está no meu roteiro da maneira antiga. Então, aqui, meta concluída, então, aprender Python. Então, aqui é essa parte que eu disse do específica igual a específica, tá? Ele vai estar validando qual que é o nome da sua meta. E aí você coloca o que está aqui dentro, tá? Você não coloca específica, você coloca o que está dentro de cada meta. E aí ele vai fazer a validação e se estiver tudo certo, ele vai marcar como concluído, tá? A gente não vai colocar nenhum retorno para dizer, por exemplo, que a meta foi concluída com sucesso, não tem necessidade disso. E aí aqui, por último, a gente vai colocar a função para listar todas as metas. Então, a partir de agora, a gente vai trazer um print completo com todas as metas que a gente adicionou e vai dizer para a gente qual que foi concluída e qual que ainda está pendente, tá? O que eu recomendo? Quando você coloca mais de uma informação, você vem aqui em cima do print meta e você coloca um outro print, abre aspas, coloca um hífen aqui e coloca vezes 30, tá? Isso vai fazer com que o Python printe esse hífen 30 vezes e ele vai fazer uma linha de separação. Na programação a gente não consegue fazer uma linha sólida, mas a gente consegue fazer uma linha pontilhada. Então essa linha pontilhada vai melhorar bastante a estética do seu código. Então ele vai passar uma linha pontilhada, vai printar a meta 1, vai passar uma linha pontilhada, printar a meta 2, passar uma linha pontilhada, printar a meta 3, porque aí vai ficar melhor para a estética do seu código, tá? A estética do código é extremamente importante, tá? Muita gente acaba fazendo um código que funciona, mas acaba sendo feio, ruim de ver, ruim de ler. Então, sempre se preocupe com isso, tá? O seu código ele tem que ser bonito, bom de ver, fácil de ler e tem que ser funcional, tá? Eu recomendo que você coloque em cima, não embaixo, porque se você colocar embaixo, geralmente a primeira meta ela fica estranha, porque não fica nada em cima, então ela fica grudada nas outras letras. Então, coloque em cima porque fica melhor, tá? E nunca coloque em cima e embaixo, tá? Não faça esse sistema de colocar assim, porque a primeira meta ela vai dar certo, mas a partir da segunda ela vai ficar estranha, porque ela vai ficar com duas linhas. Então ela vai ficar com a linha de baixo da primeira, com a linha de cima da segunda. E aí sim vai ter a meta. Então fica um pouco estranho. Então sempre coloque na parte de cima, tá? Ao menos que haja alguma exceção específica. Então, basicamente o código é esse. Então aqui na parte de cima a gente colocou todos os fundamentos que a gente vai precisar na meta. Aqui a gente estruturou todo o print, então tudo que vai aparecer para a gente quando a gente chamar a lista. Aqui a gente colocou as funções essenciais, então adicionar meta, meta concluída e listar metas. Aqui embaixo a gente chama o gerenciador para adicionar as metas novas. Aqui a gente adicionou essas metas na lista, concluiu a primeira e aqui embaixo a gente colocou para listar tudo isso. Então chama nosso terminal aqui, Python aula.py, rola isso aqui e se tiver tudo certo ele vai trazer para você dessa maneira aqui e como eu disse ele traz a separação exatamente como a gente queria. Então a gente tem aqui o título, a descrição, a data limite, a relevância, o tempo para alcançar e aqui o status. O status aqui já foi concluída a primeira, mas a segunda ainda está pendente. Então nessa aula aqui, como eu disse, a gente fez toda a estrutura. Na próxima aula a gente vai fazer todo o banco de dados. Então, quando a gente apaga isso aqui, essas metas elas não existem mais, mas é interessante que você salve elas de alguma maneira e a gente vai salvar elas na próxima aula, quando eu fizer toda a adição e a estruturação do banco de dados nessa aula aqui, tá certo? Então, por essa aula é só isso. Se inscreve no canal, like no vídeo, dá uma olhada nos links da descrição, porque são links bem interessantes. Então, se você tem, por exemplo, a meta de aprender Python ainda em 2024, aqui na descrição eu tenho o link para o Python Pro, que é o meu curso pago, onde eu vou te levar do Python do zero ao avançado, tá certo? Então, fico por aqui e até a próxima aula.